Ladies and gentlemen, seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio piloto aqui desse podcast. Um podcast que a gente vai tentar transmitir tudo que a gente faz no escritório, que a gente vai tentar passar tudo para você. E hoje, o nosso primeiro convidado é um amigo que a vida me presenteou, a pessoa que praticamente salvou a minha vida quando eu estava num buraco, assim, eu não via mais esperança, expectativa, né? Advogado, mentor, produtor de conteúdo e principalmente pai. Muito bom dia, Felipe Caiafa. Como é que você tá, meu irmão? Bom dia, Daniel. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite e agradecer pra gente estar compartilhando conteúdo, pra gente falar de maneira prática o que a gente vive no dia a dia e poder compartilhar conhecimento, muito conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar para quem está assistindo e um conhecimento que ele é prático, que eu acho muito importante, conhecimento que a gente vive diariamente. Então é um prazer e muito obrigado por ter me convidado para a gente estar conversando. Ó, e você que está assistindo a gente aqui nesse momento, eu já falo uma coisa, acostume-se com esses dois rostos, tá? Que sempre que possível vamos estar trazendo aqui convidados para que eu e o Felipe estejam entrevistando. E a gente não vai se limitar a advogado não, tá? A gente está buscando pessoas fora da advocacia, porque quanto mais referência você tiver aí no seu armazenamento, no seu HD interno, você vai decolar muito mais. E Felipe, cara, eu quero iniciar esse nosso bate-papo aqui, cara, querendo entender. Por que advogado? Ô Daniel, eu vou ser bem sincero pra você, né? Normalmente quando a gente tá formando, quando a gente tem a gente tem que tomar atitude, quando a gente tá no terceiro ano, a gente fica com aquele medo. Será o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão? E eu vou ser sincero pra você, eu fui escolhido. Eu fui escolhido porque quando eu fiz o terceiro ano, a gente fica nesse loop. O que eu vou fazer? Aí normalmente a gente escolhe ou administração ou direito. E graças a Deus eu escolhi o direito. Porque o que acontece? Eu comecei eu comecei a faculdade de direito enfim, e foi algo que eu não esperava inicialmente, mas foi algo que realmente encaixou profissionalmente falando, encaixou com o meu propósito de vida, de ajudar as pessoas, de poder resolver problemas. A gente fala que advogado, quanto mais problema, que tem gente que fala assim, eu não gosto de problema. Mas advogado, quanto mais problema ele tem, mais ele vai conseguir trabalhar, mais ele vai conseguir conduzir o caso, e enfim. Então foi por esse motivo, mas inicialmente não essa era a rota. A rota que eu queria era ser, assim, concursado, aquela velha história, né? Do estudar, fazer uma boa faculdade, prestar um bom concurso e aposentar. Mas eu não segui essa rota. Cara, uma coisa muito, muito legal de falar, Felipe, é o seguinte, né? Para ser um bom advogado, você tem que ser um bom barraqueiro. E ontem eu presenciei, galera, uma audiência. Eu tava próximo do Felipe ontem. E, cara, foi quebradeira ali e tal. Eu queria até saber, Felipe, acontece muito de você ter que entrar em embate dentro de audiência, você que lida com criança. Você entra em embate mesmo. É uma loucura sempre aquilo lá, porque, gente, se vocês tivessem visto ontem, só faltou o Felipe pegar o chicote e bater na galera lá. Hoje, pra gente atuar no direito de família, principalmente a gente precisa ter essa coragem, essa audácia. Por quê? Quando a gente entra dentro de uma sala de audiência, principalmente quando a gente tá falando de filho, criança, não é o certo que tenha barraco, briga, até porque a gente quer um acordo, a gente quer baixar a guarda. Porém, como a gente vê no Brasil que existem muitos pais que às vezes não têm responsabilidade, às vezes eles não têm o nível de consciência de entender qual que é a importância dele cuidar da criança, a importância dele visitar a criança, às vezes, em audiência, a gente precisa, assim, ser um pouco mais incisivos. O povo fala o vulgo barraco, né? Mas ser incisivo por quê? Porque do outro lado a gente está protegendo uma mãe que às vezes ela está desamparada por muito tempo, ela às vezes sofre abuso, tanto psicológico, às vezes financeiro também do pai. Então, às vezes, essa mágoa da mãe, ela vem pra gente como combustível, e combustível para fazer o bem, de maneira que a gente consiga, às vezes, tendo que brigar, às vezes tendo que falar um pouco mais
incisivo, um pouquinho mais grosso, porém, justamente pra gente conseguir ajudar a mãe. Porque, às vezes, você já viu, às vezes a gente vai falar, a gente quer explicar algo que é lógico, mas você já viu que tem gente que não entende o que é lógico? Então, às vezes, a gente precisa, assim, brigar, às vezes ser incisivo, porém, por um propósito maior, que é ajudar as mães a conseguir o que é justo de direito delas, né? Por conta de injustiça de pai, conta de injustiça do pai não ajudar, dele não estar presente na vida do filho. Então, assim, alguns casos, Daniel, realmente a gente precisa, assim, ser mais corajoso, assim, na audiência. Não, e, cara, é o seguinte, quem tá assistindo esse podcast não quer nem saber de direito de família, então a gente vai ser bem breve aqui, tá? Referente a direito de família. Felipe, eu fiquei sabendo, cara, que você desbravou as terras capitalistas dos Estados Unidos. Cara, como que foi essa experiência lá? Eu vou contar pra você. Eu fui do pintor a um advogado hoje. Os Estados Unidos, eu tive essa experiência depois que formar. Eu formei e eu fiquei, o que eu vou fazer depois que formar? E o meu caminho, ele foi ir para os Estados Unidos. Só que eu não fui para os Estados Unidos para estudar, para fazer intercâmbio, eu fui lá para trabalhar. E eu falo assim, que na vida da gente tem pontos que a gente vai encaixar, porque talvez, quando a gente vai falar dentro do lado da advocacia, do empreendedorismo, o que tem a ver a advocacia com os Estados Unidos? Mas, porém, tem a ver, porque a gente encaixa pontos da nossa vida que vão fazer sentido lá na frente. Mas talvez naquele momento a gente não vai ter essa visão. E eu pego esse exemplo dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, eu trabalhei lá como pintor. Porém, o que eu aprendi nos Estados Unidos trabalhando como pintor? Eu aprendi a ter resiliência. Eu aprendi que uma pessoa consegue trabalhar 12 a 14 horas por dia de maneira ativa. Porque lá você ganha por dólar e por hora. Então, ou seja, não existe aquele tempo livre, não existe aquele tempo, às vezes, da gente mexer no celular. Então, lá eu consegui entender que existe o hiperfoco. E usando essa característica que eu aprendi lá, foi quando eu trouxe para o Brasil. Porque se eu não tivesse ido, onde que eu ia imaginar que daria para trabalhar 72 horas numa semana? Onde que eu ia imaginar que eu conseguiria, às vezes, acordar 4h50 da manhã, fazendo menos de 17 graus, e eu ter que trabalhar? Então, esses pontos de resiliência que eu aprendi lá, eu trouxe para a advocacia hoje. A ponto de eu conseguir fazer mais, a ponto de eu conseguir ter o hiperfoco. Porém, eu não sei, às vezes tem muitas pessoas às vezes, que estão passando por situações que não fazem sentido. Mas se você entender que essa situação que ela não faz... Se você primeiro ter gratidão pelo estado que você está vivendo, entender que é um estado, você não é esse estado. E você entender que esse estado ele pode te beneficiar de um próximo nível que está vindo. Mas nós precisamos entender que precisa passar essas fases. E no começo talvez ela não vai fazer sentido, mas no futuro ela vai ter total sentido, que é o que faz pra mim hoje. Você sabe, doutor, que eu sou um grande admirador da cultura americana, né? Você ficou onde lá nos Estados Unidos? Eu fiquei em Worcester, em Massachusetts. Cara, você ficou em New England, né? Cara, eu tenho muita curiosidade de ir para os Estados Unidos, então por isso que eu quero ainda falar um pouco mais sobre isso. Como que o americano te recebeu lá? O americano mesmo. Tá? Como que ele te recebeu lá? Realmente tem aquele preconceito, aquela xenofobia com o brasileiro que chega lá? Ou você conseguiu ficar na sua ali e conseguiu viver tranquilamente? Isso. Olha, a questão do americano, da cultura, normalmente o brasileiro, quando ele vai pra lá, ele pensa assim, não, eu vou... A não ser que ele tenha parentes, pessoas que ele conheçam que estão lá, que são americanos. Mas normalmente quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica nessa cultura brasileira, que é um dos pontos negativos do brasileiro, né? Dele estar em outro ambiente e ao invés dele se cercar através de americanos, de fazer esse network e ter esse aprendizado, ele vai ficar em volta de brasileiros. Eu, inicialmente, quando eu cheguei, eu fiquei muito próximo de brasileiros, porém, eu consegui ter esse contato com o americano em obras, através de... obras, eu fazia muito, ia comprar material com o patrão, às vezes a gente ia fechar alguns orçamentos, e dentro dessa percepção do americano, eu percebi que eles são muito, mas são muito detalhistas. Eles não são igual o Brasil, que tem aquele jeitinho, não, vou fazer ali e depois eu deixo. Eles são muito detalhistas, então você vê que o país ele funciona por conta desses detalhes. Eles são pessoas que...
Eu não vi essa questão da xenofobia onde que eu estava, assim, não teve nenhum problema com relação... Estava próximo de Boston, né? É próximo de Boston. A galera lá já é mais na deles, eles não... Agora, se você fosse pra Denver, você ia sentir. Porque assim, hoje, quando a gente tá falando de Boston, tem umas cidades ao redor que é Worcester, Framingham, Milford, Marlborough, que são cidades que praticamente só tem brasileiro. Então o americano, as pessoas que vivem lá, eu acredito que eles já acostumaram com essa cultura de ter brasileiro. Às vezes do brasileiro chegar num caixa e não conseguir fazer o pedido em inglês. Porque eu vou te contar um negócio, Daniel. Olha isso, às vezes eu conheci muitos brasileiros que estão lá 10, 15 anos e não sabem falar inglês. Eles vão pedir, às vezes no Dunkin' Donuts, pedir alguma coisa, um pedido, eles só sabem, number 2, medium, that's Big it. Mac, please, sir. Just it. Só sabem palavras, chaves para comer, para, às vezes, numa loja, mas quando, às vezes, precisa ter um diálogo, a gente está conversando, eles não têm. Por quê? Porque é o que eu falei no início, eles ficam com entorno de brasileiro. Então, como que eu vou, às vezes, aprender algo diferente? Como que eu vou ser melhor lá, sendo que eu estou só do lado de brasileiro? Então, assim, isso é um ponto que ele é negativo lá nos Estados Unidos. Você falou uma coisa aí muito, muito interessante, que eu quero até falar com quem está assistindo, é o seguinte... Nos Estados Unidos você aprendeu que você conseguia trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. E uma coisa que eu percebo é que até hoje a gente faz isso, né? Uma coisa que a gente aprendeu. E ontem a gente estava tendo uma conversa muito franca que eu falei pra você que eu estava cansado. O doutor olhou pra mim e falou assim, Daniel, você é rico? Eu falei assim, ainda não. Aí ele olhou e falou assim, pobre não tem que descansar. Pobre tem que trabalhar. E se você é pobre e não quer trabalhar, aí você tá fudido, meu irmão. E, cara, você aprendeu isso na marra lá, né? Eu nem consigo... eu tenho muitos assuntos para falar dos Estados Unidos, mas eu não vou, né, aprofundar aqui. Mas, cara, deve ter sido uma experiência muito top, porque você trouxe para cá essa cultura hoje no seu escritório hoje. Você aplica as coisas que você aprendeu lá? Com certeza, principalmente nesse ponto do trabalho extra, do fazer mais, de ver detalhes, porque antes eu não tinha essa mentalidade. Quando eu trabalhava no fora, a gente tem aquela mentalidade de chegar, tomar um cafezinho, olhar o globo, começar a trabalhar. Lá eu entendi que sim, se eu estou no meu horário de trabalho, eu tenho que dar hiperfoco pro meu horário de trabalho. E outro ponto relevante que você falou é a questão da questão que o pobre ele não tem direito de ter descanso. Por que eu adquiri essa mentalidade do pobre não tem direito a ter descanso? Porque hoje as pessoas, elas sempre buscam o sextou, né? Então elas ficam a semana inteira trabalhando para chegar na sexta para ela descansar sábado e domingo. Inclusive, sextou, galera. É sexta que a gente tá gravando aqui, mas não é porque sextou que tu sextarás, né? Hoje não tem sextou para nós aqui, não. Tem não, hoje é um dia... Ele vai ser um dia bem produtivo. Bem produtivo e amanhã também muita coisa para fazer também. Muito bom. E nesse ponto sobre a questão do pobre, ele não tem direito de descanso. Por quê? Porque essa é uma mentalidade que o CLT ele tem. Qual que é a mentalidade que o CLT ele tem? Ele tem de trabalhar de segunda a sexta para chegar à sexta logo e descansar sábado e domingo. Porém, esse descanso sábado e domingo às vezes vai ser distrações da cabeça dele para ele não pensar... para ele fazer algo diferente na segunda de novo. Então ele vai para aquele futebol, ele vai beber aquela cerveja e ele não vai usar o tempo dele. Então, a partir do momento que eu entendi, coloquei isso para minha cabeça assim, olha, eu vou trabalhar incansavelmente todo dia até eu atingir a liberdade financeira. Depois que eu atingir a liberdade financeira, qualquer dia ele pode ser feriado. Por que eu tenho que viajar só em julho, viajar em dezembro? Eu não posso viajar em fevereiro? Por que o feriado ele tem que ser no sábado? Por que terça-feira eu não posso falar para minha esposa... levar minha família e falar, olha, hoje é terça-feira, amor, vamos fazer o seguinte, vamos numa pousada, no lugar que a gente gosta, um lugar para trampo, porque isso, às vezes a gente pensa que é só trabalho, mas não, a gente também tem que ter o período de descanso, porém, esse período de descanso eu coloquei na minha cabeça só depois de atingir essa liberdade financeira, porque... essa mentalidade, igual eu disse, essa mentalidade hoje de escassez, da mentalidade do CLT, é a mentalidade do feriado. E outro ponto, lá nos Estados Unidos,
não tem esse feriado aqui não. Tanto que a gente... Só Thanksgiving e Natal, né? Thanksgiving e Natal. Tanto que quando tem feriado aqui, quando a gente tava lá e a gente viu os feriados aqui, o pessoal, a gente ficava, cara, como que esse Brasil... Lá você muda a cabeça da sua performance, de trabalho. Aqui, por exemplo, uma coisa do trabalho. Aqui, às vezes, quando eu não trabalhava no fórum, eu ficava, nossa, hoje eu não vou trabalhar aqui, maravilha. Lá, um dia que eu ficasse sem trabalhar, eu ficava assim, Jesus amado, eu tô deixando de fazer dinheiro. Então, assim, você muda totalmente a mentalidade quando você traz aqui pro Brasil. Aí é hiperfoco, é crescimento. Você morou num país de primeiro mundo e agora você tá morando num país subdesenvolvido. O que você acha, na sua opinião, que tem que mudar no Brasil pra gente trilhar para um caminho, para ser um país desenvolvido, para que a população tenha mais qualidade de vida? Principalmente a educação. Hoje a gente está num país de semi-analfabetos. Então são pessoas hoje que... A maioria das pessoas que formam hoje, elas têm dificuldade, às vezes, de interpretar textos, que são textos básicos. Você vê, por exemplo, a questão da política hoje, essa polarização. Então eu acredito que o principal mudança no Brasil hoje, para a gente conseguir nas próximas gerações, é a questão da educação. Hoje a gente tem muitas mães, a gente trabalhou também com muitas mães que recebem um Bolsa Família. Doutor Felipe, você acha errado o Bolsa Família? Jamais, porque é um programa assistencial do governo. Porém, existem pessoas que eles se escondem atrás de um Bolsa Família, às vezes atrás até de uma pensão, às vezes para ela não trabalhar. E quando a gente está falando do não trabalhar, vamos inverter esse Bolsa Família para um voucher para esse filho dessa mulher estudar no colégio particular, para ele ter uma educação, para ele conseguir... Vamos lá, o governo ele dá o Bolsa Família. Vamos fazer o seguinte, então vamos fracionar esse Bolsa Família sem problemas. Metade a gente pode ser liberado, por exemplo, para comprar alimentação, para a mãe usar o recurso, né, com a necessidade dela, mas porém, por outro lado, vamos usar metade desse recurso para a gente investir em educação, para o seu filho estudar no colégio particular na cidade que você está. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que essa criança ela tem acesso a uma educação, um colégio particular, ela vai ter acesso a ambientes que ela não viu, ela vai ter acesso a crianças que têm comportamentos, têm jeitos diferentes e principalmente uma educação de qualidade. Por quê? A partir de uma educação de qualidade, ela tem a possibilidade de estudar, dela ter uma profissão. Agora eu pergunto, se essa criança hoje às vezes está num colégio às vezes isolado, num colégio longe, onde que, às vezes não tem uma qualidade de educação, como que essa criança... ela vai conseguir sair dessa situação de pobreza. Se não for pela internet, graças a Deus nós temos a internet hoje, que é uma ferramenta também de transformação e de alavancagem de uma pessoa, hoje ela pode sair do zero e faturar milhões através dela. Mas como ela vai ter esse acesso? Então eu acredito assim, que o principal ponto hoje seria a educação. Por quê? Investindo nas crianças agora, o futuro... A gente vai ter pessoas que pensam mais empresas abrindo, mais negócios sendo feitos e o país se desenvolvendo. Por outro lado, se não tem educação, tem o quê? Pobreza, que é a falta de produtividade. E é onde que vem assistencialismo, reclamação, murmuração, achar que as coisas não dão certo. Mas não dá. Para quem fica parado, é muito difícil as coisas dar certo. Cara, é o seguinte... O que eu acho que o Brasil precisa fazer também, eu concordo com tudo que você falou, mas eu tenho um complemento aqui, ó. O brasileiro confunde idolatria com admiração. Eu não julgo você por admirar o Lula, não julgo você por admirar o Bolsonaro. Tem como admirar o Lula? Eis a questão, fica aí, comenta aí, tem como admirar o Lula? Mas isso nem cabe a nós, entendeu? Se você admira um ou outro. Mas o Brasil hoje, ele tá numa situação doentia de idolatria, cara. Se eu não concordo com você ou não concordo com um colega ali, provavelmente eles vão cair matando na gente. Então eu acredito que se a população parasse de puxar saco desses velhos barrigudos que tá lá, eu tô no meu direito de fala, que eu também sou barrigudo, entendeu? E começar a olhar mais para si mesmo, desenvolvimento pessoal, o que é melhor para si e não o que é melhor para eles, cara, aí eu acho que a gente começa a caminhar pro caminho certo, porque isso também é referente a um processo, entendeu? E eu vi que você falou sobre você ficava um dia nos Estados Unidos parado, você já ficava incomodado. E eu sei que você trouxe isso pro Brasil trabalhando na Rinodê. Então eu queria, cara, o que foi a Rinodê na sua vida, tá?
E o que mudou de lá pra cá? A Rinode, eu posso falar que ela foi a principal ferramenta de transformação da minha vida. Eu falo que é um ponto-chave. Sem a Rinode hoje, eu estaria lá nos Estados Unidos agora pintando parede ou trabalhando com outra profissão. Por quê? A Rinode, ela foi uma escola que eu não tive na faculdade, que é uma escola de vendas. Então eu falo que ela foi um processo essencial na minha mudança, porque depois que eu formei, eu não aprendi no fórum ou na faculdade a vender. A como, além de porque assim, a gente tem o conteúdo técnico e eu preciso vender esse conteúdo técnico para outra pessoa. E a faculdade não me ensinou isso. E dentro dessa escola de vendas, que é a Rinode, que é o que a gente trabalha com marketing de relacionamento, eu pude participar de 4 anos de treinamentos totalmente voltados ao processo comercial, um processo de vendas. Então, ou seja, eu aprendi na Rinode, primeiro, a sonhar. Segundo, eu aprendi na Rinode a como fazer esse processo comercial bem feito. Primeiro, distrair necessidade do cliente. Depois, a gente ver como a gente agrega valor. Terceiro, quebrar a objeção. Porque, imagina, você formar e sair vendendo perfume. Então, eu falo que é jogar videogame no nível hard, porque não é fácil você fazer uma venda ativa e, às vezes, com uma pessoa que tem preconceito pela marca, ou a pessoa, às vezes, não conhece a marca. Então, pelo fato de eu ter aprendido essas habilidades na Rinode e utilizado num produto que eu acredito que é um produto excelente, excepcional, até hoje eu uso, porém, eu fazia venda ativa de maneira onde as pessoas não tinham consciência, eu acredito que isso foi um alavancador na minha vida. Alavancador no sentido de aprender essa mentalidade, porque eu acho que eu tenho certeza, se eu fosse sozinho aprender tudo que eu consegui adquirir na Rinode, eu ia ficar às vezes 2 vidas e não ia aprender. E lá eu tive uma imersão de 4 anos, e é onde que eu falo dos pontos chaves da vida. Porque quando eu fui trabalhar com a Rinode, imagina como que minha família pensava, os meus pais, meus amigos, eu era o cara da Rinode, eu ia para Natal, formava a roda da família, eles falavam, cadê o cara do perfume? Então assim, eu sofri muita chacota, mas isso eu achava bom, para mim era um combustível. Então, eu falo que a Rinode foi um ponto essencial para mentalidade, vendas, e é o que eu falei, aquele pontos da vida que encaixa, porque naquele momento, talvez não ia fazer sentido, mas ele era o quebra-cabeça que você precisava lá dos Estados Unidos para você ter resiliência, aqui você aprender a vender no difícil, para quando chegasse o momento certo de Deus, que Deus conseguisse mostrar o caminho certo, eu voltasse, recebesse um convite novamente da advocacia para eu iniciar o projeto da advocacia. Sim. Foi onde eu comecei o projeto, mas eu falo assim que foi a mudança da minha vida, foi a Rinode. Eu tenho só gratidão pela essa empresa, por todos os líderes que estão lá. Tem muita gente que vira chave, que ensina muito, assim, muita gratidão mesmo. Sim, uma coisa interessante, você falou que tem muita gente que tem preconceito com a Rinode. Eu sou um desses caras, cara, sabia? Ainda? Ainda. Mesmo estando perto de mim? Não, a questão é que, assim, você é diferente, você não força uma venda, você causa uma venda, né? Só que eu tenho aquele negócio, o Rinode é o testemunha de Jeová do empreendedorismo. Cara, quando eu via um cara da Rinode, eu corria. Por quê? Porque eles tentavam forçar ali abaixo. Aí teve um dia, cara, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ele chegou assim e falou assim, ó, se você tivesse uma BMW aqui, nova, por R$80, você comprava? Eu falei, comprava. Aí ele falou assim, então por que você não compra perfume? Aí eu falei assim, seu gênio. Faz super sentido, cara. Vou comprar aí uma BMW por R$80. E depois desse dia eu criei esse preconceito. E uma coisa que muita gente que tá assistindo não sabe. Qual que é a diferença de forçar uma venda e fazer a pessoa sofrer uma venda? Porque é diferente. Com certeza. O primeiro ponto, eu também tinha esse preconceito com a Rinode. Eu já fui apresentado, um dos meus melhores amigos, todo dia martelava minha cabeça pra Rinode. Eu sempre corria, achava que era empresa de perfume. De perfume, só perfume, né? Mas eu queria perguntar pra você o seguinte, você já foi médico bom e médico ruim? Cara, já. Você voltou no médico ruim? Não. É a mesma coisa de vendedor na Rinode. Existem os bons vendedores e os más vendedores. Até porque quando a gente tá falando de uma faculdade, vamos supor que eu formo numa faculdade. Quando eu formo na faculdade, a própria faculdade ela tem um processo seletivo para a pessoa se tornar profissional.
Ok, são o tempo da faculdade, alguns precisam uma prova. Ok, dentro do marketing de relacionamento, o que eu preciso estar apto para começar a trabalhar é comprar um kit. E normalmente o kit ele não vem com as habilidades. Ou seja, eu não posso vincular a imagem da empresa a um vendedor. Que seria a mesma coisa de eu vincular um médico ruim à medicina. São coisas diferentes, mas existem bons vendedores. Agora, qual é a diferença da venda, de forçar uma venda e de você ter uma venda natural? O primeiro ponto é entender que venda forçada, ela não é bom porque eu estou empurrando algo em alguém, isso não é bom. A venda, ela precisa partir, porque o vendedor, ele é uma pessoa onde ele vai conduzir você à melhor decisão sobre determinado serviço. Só que às vezes você não está enxergando aquele determinado serviço. Vamos dar exemplo aqui na prática. Uma mãe. Às vezes tem várias mães que elas não enxergam que o filho dela poderia estar recebendo um valor de pensão maior, que o pai poderia estar visitando mais vezes. Aí onde que entra o vendedor? O vendedor é responsável por fazer essa mãe mudar esse grau de consciência através de maneira ativa, ensinando para ela, mostrando para ela, através, a gente fala que é da persuasão, e existe a manipulação e a persuasão. A manipulação é quando eu faço isso a qualquer custo. Sim. Agora, a persuasão é quando eu vou usar gatilhos que eu faço com que aquela pessoa tome determinada decisão onde que vai ser benéfico para ela. E é onde que a gente entra no caso da pensão. Hoje, quando a gente fala de vendas dentro da advocacia, quando a gente extrai a necessidade da mãe, entende qual é o problema dela e consegue mostrar para ela quais são os principais benefícios que ela vai ter e quais são as desvantagens dela não ter, isso se torna venda. Por quê? A gente está pegando uma pessoa, às vezes, que não tem um nível de consciência, mas nada forçado, porque até quando a gente força a venda, vai vir aquele cliente que é chato, aquele cliente que não vai, às vezes, dar valor no seu serviço, diferente de um cliente que ele entende da necessidade, que você pode causar para ela. Vamos pegar no seu caso, por exemplo, questão de produção de conteúdo. Hoje, vários advogados, várias pessoas não produzem conteúdo. Se eu forçar ele, não, você tem que produzir, forçar de maneira assim até chata, o cara vai correr de você. Agora, a partir do momento que você tem um diálogo com ela, venda, ele tem começo, meio e fim. Então, existe técnica de venda. Tem gente que pensa, Daniel, que venda eu preciso nascer com um dom. Tem pessoas que vão ter a habilidade de falar melhor, mas venda não é dom. Venda é começo, meio e fim. Então, no seu caso, por exemplo, quando você passa você explica para a pessoa, olha, hoje você sabia que através de produção de conteúdo você consegue agregar valor para o seu público, mostrar para elas as dores, para ajudar ela a resolver as dores dela. Você sabia que isso hoje é essencial? Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue fazer o quê? Com que essa venda ela se torne natural e você tem aquele perfil de cliente ideal para dentro da sua empresa ou do seu negócio. E, cara, você está falando de venda, eu quero até te fazer uma pergunta. Tem como você ser um bom advogado e ser um péssimo vendedor e ter sucesso ao mesmo tempo? Tem. Você sabe por que tem? E eu vejo muito isso. A advocacia é tão boa que a margem do advogado, ela faz com que advogados ruins, eles faturem muito. Porque são produtos bons na mão de advogados ruins. Agora, vamos pegar se esse mesmo advogado, porque ele tem uma margem muito alta, tem determinados processos que ele tem uma margem muito alta, então ele pode errar várias vezes. É diferente de uma pessoa, às vezes, que monta uma padaria, da pessoa que ela monta um negócio que ela tem uma margem baixa. Essa pessoa, ela não tem chance de errar. Por quê? Se ela errar ali no fluxo de caixa dela, ela fica sem pagar os funcionários. Ela fica sem comprar mercadoria. Então, ela não tem margem para errar. Porém, por outro lado, dentro da advocacia, existem pessoas que eu falo assim, se tivesse outro negócio, ele já tinha quebrado, já. Mas por ter uma margem muito alta dentro de processo, do recebimento, ele consegue fazer vários erros de forma repetida. Porque são produtos bons na mão de advogados ruins. Porém, maus vendedores. Porém, pergunto, se esse advogado virar essa chave para vender, pensa, advogado bom, vendedor bom, com produto bom, é onde que tem a liberdade financeira e onde a gente vê vários advogados faturarem 1 milhão por mês, 500 mil por mês, porque eles têm essa habilidade e essa habilidade, essa visão, essa mentalidade.
Cara, é muito, muito bom. Agora a gente já vai começar a entrar aqui em alguns termos mais técnicos, tá? Tem muito advogado hoje que não vende, que tira pedido. Eu já ouvi você falando disso. Eu queria entender o que, que é isso. Eu escuto você falando e falo assim, cara, mas tá, mas tirar pedido, vender, me explica direito isso aí. Ó, a principal diferença entre tirar pedido e vender é porque existe a venda ativa e a venda passiva. O que significa a venda passiva? Vamos colocar uma pessoa que hoje está dentro de um shopping, vendendo roupa. Aí chega um cliente e fala, olha, eu quero comprar aquela roupa. Ele não está vendendo, ele está tirando pedido. É diferente daquela pessoa, daquele vendedor que ele está dentro da loja, ele vê uma pessoa falando, rapaz, faz um elogio para ele, rapaz, vem cá, você tem uma barba bonita, rapaz, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te falar, ele traz o vendedor, ele faz com que aquele cliente ele entre dentro da loja, ele prospecte aquele cliente que não tinha a visão do produto dele, entre na loja e compra. Essa é a principal diferença. Por quê? O vendedor passivo é aquele vendedor que recebe pedido toda hora. As pessoas já têm a consciência daquele produto e ele tira pedido. Diferente da venda ativa. A venda ativa é quando a pessoa não tem aquele nível de consciência e a gente consegue transformar a cabeça dele, que é o caso da pensão. A gente pode pegar também o caso da produção de conteúdo. A pessoa ela não tinha consciência que aquele produto ia transformar a vida dela. E é onde entra o bom vendedor e consegue mostrar para ela que aquele serviço pode realmente transformar. E a partir do momento que a gente entende que venda ativa a gente trabalha com a lei dos números, a gente já muda a chave da escassez. Porque muita gente às vezes quer abrir o próprio negócio, às vezes quer começar uma profissão. Aí fica, mas será que eu vou ter cliente? Se você for dar venda passiva, entregar cartãozinho, ficar esperando ou ficar esperando alguém, provavelmente você não vai ter previsibilidade, você vai depender de dedicação, você vai ter ansiedade e provavelmente você não vai ter cliente. Só pra gente entender aqui, o doutor. Tá. Então, um advogado que tira pedido seria um advogado que vive de indicação. Exatamente. Correto? E como que você faz hoje para não depender de indicação? Principalmente posicionando nas redes sociais. É muito importante a gente falar aqui sobre essa mentalidade de produção de conteúdo. A nova advocacia hoje, o que a nova advocacia exige? Ela exige que o advogado ele tenha essa sabedoria do marketing, que ele é importante dentro do negócio dele. A gente pode colocar há 10, 15 anos atrás, como o advogado teria sucesso? Ele teria que abrir um escritório legal, num ponto bacana, num ponto estratégico, ter indicações, fazer bons networks e captação de pessoas. Para quê? Para ele conseguir, ao longo do tempo, ter muito cliente. Só que o jogo virou. Hoje, às vezes, um advogado que tem um celular, está dentro da casa dele, ele consegue talvez faturar mais que esse cara. Por quê? Porque esse advogado, a partir do momento que ele está produzindo conteúdo na internet, ele consegue, primeiro, atuar em qualquer lugar hoje do Brasil ou mundo. Segundo, ele consegue atender mais pessoas. E quarto, ele consegue fazer um volume maior a ponto dele fechar. Então, assim, é extremamente importante a produção de conteúdo. Ou seja, você todo dia gravar vídeo ou posicionar dentro do Google, que a gente não precisa gravar, para você ter cliente na ponta. Porque mudou o mecanismo de busca das pessoas. E todo dia chega cliente lá, todo santo dia? Chega uma média de 60 clientes por dia no escritório hoje. Caraca. Através dessa produção de conteúdo. Nós fazemos estratégias hoje na internet, né? Que a gente fala que é geração de valor, que é o marketing de valor, que a gente vai falando, explicando para a mãe os principais pontos que ela pode fazer no dia a dia dela para ela ter uma pensão justa, para ela ter uma guarda do pai, ela poder se divorciar, fazer partilha de bens. E o que acontece? Essas mães, como a gente produz conteúdo, elas têm dúvidas. Dentro das dúvidas, ela vem no WhatsApp e a gente faz esse processo de conversão de cliente. Mas você não faz tráfego pago? Olha, eu fiz... O tráfego pago foi o que mudou minha vida. O tráfego pago. Eu comecei a advocacia com tráfego pago. Até fevereiro desse ano, de 2025... eu só fazia tráfego pago. Foi onde eu tive a virada de chave, inclusive com você, né, que foi uma pessoa que transformou tanto o nosso negócio, a advocacia, tanto nossa referência, todo o nosso business foi através de você. Por quê?
A partir do momento que nós iniciamos um projeto de produzir conteúdo todo dia, nós começamos a ter outra fonte de captação de cliente, que é clientes que a gente fala que é CAC zero, que é custo de aquisição de cliente zero, que são clientes que ele vem sem precisar de tráfego pago. São clientes que vêm através do TikTok, Instagram, do YouTube, do Kawaii, pedindo informações ou até mesmo solicitando que a gente faça o processo. Só que esse custo zero, né? Custo zero. Então, hoje a gente faz essa prospecção sim. Gente, é uma loucura a produção de conteúdo. A gente estava conversando esses dias, a gente foi abrir o e-mail do escritório e tinha tanta proposta de cliente pro Felipe que a gente ficou tipo assim, gente, quem que usa e-mail hoje em dia? E tinha um monte, cara, e foi muito bom. Mas, Felipe, assim, eu quero que o tráfego pago, a produção de conteúdo orgânica, ela é muito importante, tá? Só que, por exemplo, hoje, para escalar um escritório, seria mais fácil fazer conteúdo orgânico ou tráfego pago, na sua visão? Dentro da minha visão, eu acredito assim, qual que é mais importante quando a gente vai ao banheiro? Fazer o número 1 ou o número 2? Não tem, ambos são importantes. Ambos são importantes. Porém, o tráfego pago você vai conseguir, se você hoje tem um investimento, hoje você consegue ter se você tem um caixa, você vai conseguir chegar de maneira mais rápida nesse cliente e conseguir ter essas mensagens de maneira mais rápida. Porque você vai fazer você vai pagar o Meta, o Google para ele trazer esses clientes. Porém, hoje a gente viu que o tráfego, tanto orgânico, as plataformas eles mudaram. Porque antigamente funcionava o seguinte, eu fazia uma publicação, às vezes até um post estático lá, só escrito divórcio, e daria muito certo no tráfego pago. E hoje mudou. Porque hoje, como que funciona hoje? O metaverso hoje, ele quer que o conteúdo que você faça hoje, ele seja relevante até para ele entregar mais. E como que eu vou testar esse conteúdo? Através do tráfego orgânico. Dentro do tráfego orgânico, você fazendo postagem todo dia, entendendo a métrica daquele vídeo, dependendo da métrica, você não vai investir no tráfego pago direto. Porque no tráfego pago você vai ter que ficar investindo até ver dar certo. No orgânico, não. No orgânico, você pode fazer um laboratório de testes, através de formatos diferentes. Depois que você acertar esse formato, ok, você vai e joga pro tráfego pago. Mas hoje eu acredito que os dois são importantes. Hoje está sendo muito importante. Os dois. O que eu para você que, principalmente você advogado que está iniciando, você que está cursando direito aí, estudando para a prova da OAB, só para você identificar a diferença de um para o outro, tá? O tráfego orgânico, ele é muito bom, só que ele é um processo de construção, tá? Você não vai, por exemplo, ter um resultado dentro de 24 horas. Mas quando você constrói esse tráfego orgânico, o lead que vem ele é muito bom. Mas se você está iniciando hoje e você quer escalar, eu te indico o tráfego pago. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você descobre quanto que você paga para fechar um contrato, você consegue prever quanto que você precisa investir para chegar em 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões e assim por diante, né, doutor? Exatamente. A maioria, eu vejo muito advogado investir em tráfego pago e ele não sabe essa métrica, ele só paga a agência. Quando a gente está falando de tráfego pago, olha que interessante. Você consegue ver com o seu gestor de tráfego qual que é seu custo por clique. O que significa isso? Quanto que você está pagando para uma pessoa clicar na sua foto. Perfeito. Vamos colocar uma média aqui. Vamos colocar que você está pagando R$2 para uma pessoa clicar na sua foto. Só que toda pessoa que clica na sua foto e vem para o seu número, você vai fechar? Provavelmente não. Então, tem aquelas pessoas que não respondem, tem aquelas pessoas que falam que vai atender mais tarde. Porém, se eu identifiquei, se a cada 10 pessoas que chega dentro do WhatsApp do escritório, eu consigo fechar uma, então, ou seja, eu estou pagando R$20 para eu fechar um contrato de valor X. Vamos colocar um valor de 10 mil reais. Pergunto, para eu chegar nos 100 mil, quanto que eu tenho que investir aqui na ponta para eu chegar nesse 100 mil? Então, a conta, ela fecha. Só que os advogados, eles não sabem essa métrica. O que eles fazem? Contratam uma agência, terceiriza. Aí, o que acontece? Aí chega o cliente, que é o lead, né? Eles demoram 5 dias para responder, responde depois, e a gente vê que eles vão perdendo o lead. E eu acho muito bom isso, você sabe por quê? Sobra mais lead pra gente. Exatamente. Inclusive, tá? Se você tá pensando em investir em tráfego pago, não comece com um gestor ruim, porque você vai ter uma experiência ruim, né?
Eu tava até enchendo o saco do Alisson, né? Que era pra ele estar aqui hoje, ele não veio, esse orelhudo. Mas é um gestor excelente que a gente vai deixar na descrição aí ou no primeiro comentário fixado o WhatsApp dele para você estar entrando aí em contato. E doutor, você falou que o que mudou realmente esse escritório foi a produção de conteúdo, tá? Como que foi? Foi um processo que foi construindo ou explodiu de uma vez? Eu tenho um testemunho para contar aqui, tá, gente? Felipe fechou comigo pra gente iniciar na produção de conteúdo e a gente tava postando todos os dias, se eu não me engano, 2 vídeos por dia. A gente tava postando todos os dias 2 vídeos por dia. Faltando uns 2 a 3 dias para acabar o nosso contrato ali de 3 meses de teste, o Felipe já não tava nem me respondendo mais. Porque os vídeos só batiam 200 visualizações, às vezes 500, teve uns que batia 50. Aí o Felipe parou de me responder e parou de me mandar vídeo. Aí eu mandei um áudio pra ele e falei assim, cara, pelo amor de Deus, abre uma caixinha de pergunta e me manda a primeira pergunta que vir. Aí agora eu vou deixar o Felipe contar o resto da história. Essa caixinha de pergunta, ela transformou, né? Isso eu gosto de falar porque eu tava numa época que eu tava descrente. Eu tava produzindo... Eu tenho 2 anos que eu produzo conteúdo, mas ano passado eu produzia de maneira aleatória. Produzia 5, parava 15 dias, depois voltava. Igual eu faço. Vamos colocar o verbo no passado. Aqui, a casa era de ferreiro, o espeto era de pau. Agora é de aço. Vamos colocar no passado. Mas eu tava... já tinha 1 ano que eu fazia essa produção de conteúdo, mas nada constante. Porém, esse ano, a gente iniciou o projeto e foi a transformação que eu tive na advocacia. Por quê? Eu comecei a ter esse propósito de fazer 2 vídeos por dia. Porém, eu não tava vendo resultado. Só que é onde a gente fala... Nesse período de deserto de aprendizado, é o período que menos você tem que desistir. Graças a Deus, você foi uma pessoa que não me ajudou a desistir. E é onde vem a cereja do bolo. Por quê, gente? Olha isso aqui. Na sexta-feira, o Daniel ele tinha postado uma caixinha de pergunta. A gente postava no horário do almoço e 6 horas da tarde. E nessa sexta-feira eu fui trabalhar no encontro de uma igreja. E o que acontece? Eu não podia ficar com o celular. Na equipe que eu tava trabalhando, não podia ficar com o celular e enfim, foi postado. Quando chegou no sábado, à noite, que eu peguei meu celular 11 horas da noite, eu olhei sim o celular e falei, cara, bateu 1 milhão de visualização. E eu olhava assim, eu falava, mas não é possível, 1 milhão? 20 mil seguidores. Ganhei 20, nesse foi mais de 20 mil seguidores que a gente ganhou. Eu falei, cara, não tem lógica. E subindo só o vídeo, ou seja... por que eu tô falando isso? A gente nunca sabe qual que é o vídeo que vai transformar a sua advocacia ou o seu negócio. Então, por isso que nesse processo de produzir conteúdo, o único foco seu que ele tem que estar, assim, 100% é fazer todo dia. Por quê? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o vídeo que vai transformar o negócio. E esse vídeo, ele transformou a nossa advocacia. Primeiro, que a gente entendeu o formato certo de postagem. Segundo... Depois que a gente entendeu o formato certo, a gente replicou esse formato de jeito diferente, onde a gente teve um crescimento absurdo. A gente, em fevereiro, tinha 3 mil seguidores. A gente saiu de 3 mil seguidores para mais de... A gente está chegando a 130 mil seguidores, com 78 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Mas por quê? A gente encontrou o formato. E depois que você encontrar o formato, é replicar. Que eu vejo, Daniel... Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo muito advogado hoje... Quando ele vai fazer essa produção de conteúdo, ele não sabe o que eu vou postar, como que eu vou postar, qual frequência que eu tenho que postar. Então eles vão fazendo o quê? Aleatório. Ele pega um vídeo ali, faz, aí depois faz outro, mas assim, nada conexo. Né? E o que você tem para dizer para esses advogados hoje que são salada de fruta da produção de conteúdo? Cara, eu convivo com isso todos os dias. Hoje, 90% dos meus clientes hoje são advogados. Tá? E o que eu vejo, o que eu enxergo, tá? O advogado, ele não mede esforço em demorar 10 anos para construir um escritório, físico. Ele não mede esforço. Ele quer ver a parede bonitinha, ele quer ver tudo. Mas quando se trata de construir um escritório no digital, ele tem preguiça. Entendeu, Felipe? Então, assim, o advogado, o que eu vejo que mais atrapalha o advogado hoje na produção de conteúdo, nessa construção desse digital, é a falta de paciência para passar pelos processos. Entendeu? Às vezes ele
Cara, chega a ser engraçado, tá? A gente tem um amigo, um amigo em comum que você conheceu em São Paulo, que é meu cliente. Cara, foi assim, dentro de 24 horas que a gente tinha iniciado, eu tinha feito um post pra ele. Ele me ligou, papo ali de 10h30 da noite, num domingo, tá? Perguntando o que estava acontecendo, porque o post só tinha 500 visualizações. Então, assim, o que eu falo para esse advogado que não tem paciência? Se você não tiver paciência para construir, outro advogado vai ter e vai pegar os clientes que era para ser seus. Talvez um advogado que seja péssimo em leis, um advogado que seja muito pior do que você na hora de fazer a questão ali de audiência, talvez um cara que nem mereça, entre aspas, estar ali, vai estar ganhando mais dinheiro que você, porque você não tem paciência para seguir um processo. É igual existe o processo de gravidez, eles são 9 meses. Tem como eu querer ter um filho em 3 meses? Não, é a mesma coisa do processo hoje de construção, né? Da audiência, construção. Primeiro, precisa fazer postagem em formato diferente para você achar o formato. Então, talvez não vai ser no primeiro mês que você vai achar. Então, precisa dessa constância. E segundo, que existe fator tempo. O fator tempo, a gente não consegue diminuir o fator tempo. Porém, o advogado que ele adquire essa mentalidade de produzir, porque assim, ó, hoje eu tenho muito isso, principalmente com relação ao YouTube. Hoje a gente está com um canal novo no YouTube e às vezes eu já tive essa sabotagem na minha cabeça de olhar e falar, cara, mas meus vídeos estão dando 700 visualizações, 28 mil, alguns 1000 visualizações, mas eu entendi o quê? O que eu entendi? Que se tem 500 pessoas, se tiver 700 pessoas assistindo aquele vídeo, são 700 mães que estão hoje procurando resolver aquele problema ou entender sobre aquele problema. Agora eu pergunto, você já conseguiu falar com 500 mães de uma vez? Então, se o advogado ele entender isso, tirar o ego dele de número, será que quem vai achar de mim? Se eu tô com medo de gravar, o que eles vão achar? E colocar o cliente dele em primeiro lugar e a dor dele em primeiro lugar, essa métrica vai ser essa métrica de vaidade. Aí ele vai virar a chave da métrica do quê? Da constância. Não importa, porque, assim, eu tenho isso na minha cabeça. O que importa é o todo dia. Tanto que eu falo, a gente já chegou a postar 5 Reels por dia. Aí imagina, né? Se eu ficar, esse Reels deu certo, esse aqui não deu. Não, lógico que a gente vai olhar a métrica. Mas qual que é meu foco? O foco é sempre estar melhorando e não deixando de produzir todo dia. Porque se eu não abrir a boca para eu falar, tem uma mãe... Felipe, como que você tira essa preguiça de gravar? Porque eu gosto muito de gravar sábado de manhã. Agora mais não, porque eu tô com o Henrique, né? Eu tô curtindo meu filho, mas eu gosto muito de gravar no sábado. É um horário que eu gosto. Então, Felipe, você sente vontade sábado de gravar de manhã? Jamais. Quero ficar dormindo às vezes até mais tarde, quero ficar com minha esposa, quero tomar um café legal. Porém, eu entendo. Todo dia que eu acordo sábado, eu falo assim, ó, se eu não for lá gravar, eu abrir minha boca, vai ter uma mãe que ela vai no mercado e ela não vai conseguir comprar alimento pro filho dela. Vai ter uma mãe que ela não vai conseguir ir para um salão de beleza, vai ter uma mãe que ela não vai conseguir fazer a unha porque o pai não tá indo visitar, o pai tá indo pro futebol, ele tá indo para um boteco. Então eu sempre coloco isso como prioridade. E a partir do momento que o advogado, a pessoa que quer produzir conteúdo, colocar o cliente, eu quero fazer conteúdo de direito do trabalho. Você já pensou que cada dia que você não abre a sua boca, tem um trabalhador que está trabalhando, fazendo hora extra, deixando de ficar com a família dele, sendo escravizado no trabalho dele porque você não abriu a boca para conscientizar ele? Então, realmente, você não gosta da sua profissão, você não é o seu propósito de vida, você gosta do dinheiro. E é diferente quando você tem propósito. E eu trouxe um dado aqui extremamente importante, ó. A Virgínia Fonseca, ela postou 1.542 vídeos no YouTube. E só 62% deles viralizaram. O Pablo Marçal postou 7.300 vídeos. 143 deles viralizaram. O Thiago Nigro postou 1.371 vídeos no YouTube. Só 70 deles viralizaram. Né?
O João Adolfo, nosso mentor, postou 7.592 vídeos e só 40 deles viralizaram. O que eu quero trazer aqui para você? Não vão ser todos os seus vídeos que vão viralizar. Não tem como o estrategista prever o que o algoritmo vai fazer com o seu conteúdo. A gente nunca sabe qual vídeo que vai viralizar. Então, por isso, a importância de nunca parar de fazer. Doutor? Exatamente. Agora a gente vai pegar um cantor de música. Será que todas as composições, você que gosta de compor, será que todas as composições, elas vão viralizar? Elas vão ser hit, de sucesso? Elas não? nem chegam na voz do cantor, tá? Uma coisa importante, eu sou compositor, eu tô no meio. 8%, de 5 a 8% vão ser vendidas por um artista. Dessas de 5 a 8%, quantos por cento que vão estourar? Às vezes nenhuma, cara. Às vezes o cara faz isso a vida inteira, até hoje não estourou nenhuma. Mas pode ser a próxima. Pode ser a próxima. E a próxima, aquela lá, é o que vai transformar o negócio dele. Porém, a gente nunca sabe qual é o próximo, né? Então, esse é importante porque o poder da constância. As pessoas, elas tendem a desistir no primeiro desafio. E mal elas sabem que cada vez que você... Por que a gente faz essa questão da postagem, muitas postagens? Porque quando eu aumento a minha velocidade, eu consigo identificar meus erros mais rápidos. Chegar, se for no lugar errado, mais rápido para eu ajustar a rota. Então é o poder da constância. A gente não sabe, né? Hoje você vai pegar... A gente tá falando de cantor, a gente não sabe qual que vai ser a música dele que vai mudar. Então, por isso, ele precisa ter dentro do coração dele que é importante ele compor. Porque todo dia ele compondo, ele não para... Porque você imagina, ele compõe e ele fala, vou desistir. Que dia que ele ia ter sucesso? Jamais. Só que quando a gente está falando de composição, não são todas as pessoas que têm acesso, às vezes, a... E não são um negócio de todos, mas quando eu estou falando de produção de conteúdo... Ele serve para todos. O médico, o advogado, o dentista, o engenheiro, o social seller, o gestor de tráfego, independente. Porém, eles querem o quê? Viralizar todos, isso não existe. Nosso sonho, imagina, todo vídeo que a gente posta dá 1 milhão, 2 milhões, meu sonho. Recentemente, a gente descobriu que a gente estava sendo um pouco criticado no meio de uma panelinha de advogados, sabe? Sobre o nosso conteúdo, né? Então aqui a gente vai abrir uma informação extremamente valiosa que poucos advogados sabem. A gente está viralizando muito, fazendo denúncias sobre conteúdos infantis, jogos online, desenhos. A gente está fazendo denúncias pesadíssimas. E como que a gente fatura, sendo que a gente não está falando do produto final? E aí que você, meu querido advogado, você se engana. Você fica chato. Porque você só quer fazer conteúdo falando do seu produto. E a gente faz uma estratégia completamente oposta. A gente atrai o público que a gente quer com outros assuntos e faz a venda nos stores. Conta um pouquinho aí, doutor. Exatamente. Inclusive, a gente furou muito a bolha com essa estratégia. A gente teve um post que deu 17 milhões de visualizações, está chegando a 18 milhões. Agora uma recente, em 7 dias, 3 milhões e várias outras assim. E por quê? A gente chegou em artistas, em redes de televisão, de rádio. Fomos odiados por artistas do Brasil inteiro. Inclusive, quase sofremos processo. Quase sofremos 3 processos de pessoas assim, gente. Nível AAA mesmo. Pessoas com mais de 10 milhões de inscritos cada um, tá? Exatamente, não vou nem falar o nome aqui. A gente não pode falar o nome. Porque já falaram que não pode falar o nome, né? Mas é isso, Hoje a gente conseguiu furar essa bolha, conseguir chegar, e é isso, é diversificar o conteúdo. Existem conteúdos que vão ser para engajamento, para a gente atrair pessoas. Tem conteúdos que vão ser meio de funil, para a gente conscientizar. E tem conteúdos que vão ser propriamente para venda. E a gente, com essa diversificação, por isso que é importante testar em formatos diferentes, porque o que mais a gente vê é o quê? Advogado querendo falar juridiquês no celular. Fala a palavra difícil, que a gente fala que é juridiquês. Isso não converte. Primeiro que é rede social. Segundo, ninguém vai para rede social para estudar. Principalmente advocacia. Tem um conhecido nosso que todo vídeo dele ele solta
na vara do juiz. Mano, que vergonha. Doutor do Sério céu. mesmo? Tem um conhecido nosso aqui, próximo da gente, que todo vídeo dele fala, ó, que na vara do juiz, não sei o que. Cara, não faz isso, tá? É ridículo. Pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. É importante, quando eu falo de produção de conteúdo, essencial. Quero produzir conteúdo, mapeie a dor do cliente. Não, eu quero falar sobre caminhoneiro, eu trabalho com direito de trabalho. Mapeie a dor do caminhoneiro. Quais são os principais pontos negativos desse caminhoneiro? Ele faz hora extra, não fica com a família, às vezes trabalha 30 dias no mês. O cara hoje ele tá com uma sobrecarga mental gigante, fica com sobrecarga no caminhão, o caminhão ele suporta, ou seja, ele corre risco dentro daquele caminhão. Tá, identifiquei as dores. Quando eu vou produzir conteúdo, o tanto que é fácil identificando... Eu tô olhando aqui a dor dele, o tanto que é fácil produzir conteúdo. Você, caminhoneiro, você sabia hoje que dá pra você receber as suas horas extras, que você fica na estrada? Caminhoneiro, sabia que dá pra você ficar com sua família? Só pra complementar aqui, tem um conhecido nosso, inclusive um abraço, Fabrício Coelho, doutor Fabrício Coelho, queremos você aqui, hein? Doutor Fabrício, meu padrinho. Pro doutor Fabrício a gente precisa trazer também um barrilzinho de chopp aqui, né, pra deixar aqui. Ele gosta. A gente tava num posto, né, que tinha os caminhões e ele queria fazer um anúncio pra caminhoneiros, né? Aí eu falei, vou dirigir esse cara. Aí eu falei assim, vamos fazer um vídeo com gancho assim, ó. Eu vou te provar que motorista de Scania é cabra macho. Aí ele, tem que ser muito macho pra levar não sei quantas toneladas atrás, não sei o que. Esse vídeo no TikTok deu mais de 70 mil visualizações e se ele rodou no tráfego, com certeza ele teve um resultado muito grande. Por quê? Porque ele se mostrou ser um ser humano e mostrou que o conteúdo dele é além do jurídico. E fazendo esse tipo de conteúdo, você atrai o público que você quer, ele vai te seguir. E se você usar a cabeça, você consegue vender nos stories, em post de final de funil, no próprio feed, e várias outras coisas. WhatsApp. O WhatsApp, uma ferramenta que a gente não usava, começou a usar, né? Status agora. E converte muito, cara, muito mesmo. E eu descobri aí que parece que o WhatsApp, você vai conseguir disparar mensagem para todos os contatos seus do Instagram, viu? Sério? Uma atualização aí que eu fiquei sabendo ontem. O doutor tá trazendo aqui informações quentíssimas. Você vai conseguir, através do WhatsApp, ter comunicação com o Instagram. Doutor, e depois que o lead chega no WhatsApp? É você que atende? Como é que é? Qual que é o processo? Isso é onde que os advogados mais pecam e perdem clientes, que é nesse processo de conversão do cliente. Quando o lead, o possível cliente, ele chega através do WhatsApp, o principal ponto é atender ele na hora. Hoje eu tenho uma equipe que ajuda a gente a fazer o atendimento pelo volume, mas eu sempre estive na ponta atendendo esses clientes. E como que eu atendo esses clientes? Primeiro ponto, o lead ele tem que ter um tempo de resposta baixo, não superior a 2 minutos. Então, inferior a 2 minutos, ou seja, o lead ele chegou... O advogado ele precisa atender ele na hora. E o principal ponto que o advogado ele tem que mudar a mentalidade dele, que quando esse cliente ele chega, ele não tem que ser advogado mais. Aí que mora o perigo, porque a maioria dos clientes que chegam para tirar a dúvida, o advogado ele vai advogar e ele não pode ser mais advogado, ele tem que ser vendedor. Esquece de tirar pedido, senão não é indicação. O cliente tem várias outras opções ali, né, doutor? Exatamente. Ele tem várias opções. Então, ele chegou através do seu WhatsApp. Você fez um anúncio. Ou às vezes ele chegou no seu Instagram e falou assim, oi, doutor, eu gostaria de saber meus direitos. A partir do momento, o advogado, primeiro, vira a cabeça para vendedor. Segundo, atende o cliente de maneira imediata. Terceiro, ele usa as técnicas de venda. De quê? De entender a dor do cliente, de passar as possíveis soluções que o escritório oferece, explicar para o cliente qual que vai ser a trajetória dele durante esse processo, se eventualmente fechar esse contrato. Porque a partir desse momento que o advogado ele virar a chave, olha, aqui eu não tenho que ser advogado, aqui eu tenho que ser vendedor, ele consegue fazer o quê? Ter mais clientes. Imagina no seu escritório hoje, você conseguindo fechar 2, 3 novos clientes. O tanto que você transforma a vida da sua advocacia, o tanto que você vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, e o tanto que você vai conseguir crescer dentro da sua empresa, já que é o propósito. Então eu acredito que esse é o principal ferramenta. Eu falo que é o coração. Felipe, qual que é o coração hoje de um processo hoje dentro do digital? É o comercial. Só que a maioria dos advogados fazem o quê? Eles não furam essa aula, né? Não tem nem na faculdade, que é o processo de vendas, de conversão. E é onde a gente domina hoje.
Eu sei que você quer continuar olhando para esses rostinhos bonitinhos aqui, mas infelizmente esse primeiro episódio, esse episódio piloto chegou ao fim. E se você quiser continuar acompanhando a gente vai soltar tudo que a gente sabe aqui nesse canal. É um projeto novo nosso, meu e do Felipe, tá? Então já se inscreve aqui, que a gente vai mostrar tudo que a gente faz. Eu vou fazer vídeo ensinando a fazer os flyers da forma que eu faço, só para você replicar. Detalhe, doutor, sem gastar R$1, tá? Então, já se inscreve aqui nesse canal que a gente vai estar te esperando no próximo vídeo. Eu quero agradecer, Daniel, o convite e convidar você hoje advogado que quer aprender a produzir conteúdo, você hoje quer começar a entender qual é o formato hoje, como que você vai testar o formato dentro da sua advocacia, como você vai ter esse processo comercial de vendas. Você fica atento a esse canal porque de verdade eu vou abrir a caixa lá do escritório de tudo que a gente faz de maneira prática, de tudo que a gente vivencia para você aplicar no seu escritório e detalhe, de maneira gratuita. Vou pegar todo esse tempo de conhecimento, de palestra, Estados Unidos, para eu passar aqui dentro desse canal, dentro desse novo projeto. Então você hoje que quer ficar sempre um passo à frente dos advogados que tem no Brasil hoje, um passo à frente da sua concorrência, alavancar sua advocacia dentro do digital, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre nós vamos estar passando notícias, novidades que a gente não passa em rede social, em Instagram e nem outras plataformas. Então você fique atento e ativa o sininho.